Mas qual seria o problema de uma antropologia filosófica? Ou seja, qual seria o problema, uma vez que eu estou de posse do método fenomenológico, de partir do homem ou do Dasein situado no mundo, de um ser aí? Bom, isso tem que ver com o papel que o Husserl pensa ou pensou para a fenomenologia. Ele tem uma parte, a continuidade da crítica, aquele mesmo texto ao qual já me referi, ele explica as razões pelas quais essa mudança, nessa tendência dos mais novos filósofos alemães pela antropologia filosófica seria problemático. Segundo ele, a questão mais fundamental permaneceria em aberto, ou quiçá abandonada. A seu ver, ao ver de Husserl, eu não saberia ver além, ou ver algo diferente, senão na fenomenologia transcendental. E aí ele diz o que é a fenomenologia. Ela é transcendental. Ela deve visar aquilo que antecede, aquilo que fundamenta, aquilo que permite a experiência e jamais admitir o ponto de partida contrário a esse, o ponto de partida da experiência. E ele diz, uma fenomenologia transcendental ou constitutiva da pura filosofia transcendental, cumprindo um trabalho científico efetivo. A efetividade, segundo Husserl, está na realização de um trabalho científico que seja cientificamente efetivo e que constitua uma pura filosofia transcendental. Ora, considerando assim, a fenomenologia ela tem um papel muito bem definido e é a partir desse papel pré-definido para a fenomenologia que as críticas recaem sobre Heidegger. Heidegger que já disse que a fenomenologia é o caminho, né, dessa retomada das ontologias contemporâneas e que creditou a Husserl a sua filosofia, através ou a partir da noção de intuição categorial que liberta o ser do juízo. Bom, eu estou numa parte, no título C, né, no item C do parágrafo 7, que é onde o Heidegger, o parágrafo 7, ele está falando do método fenomenológico de investigação, e ele tem vários momentos, depois o ponto A, B, eu estou falando do ponto C, está na página 65. Aqui a gente tem aquilo que Heidegger efetivamente entendeu da fenomenologia. E aqui a gente percebe que essa divergência, ela permanece, e é dessa divergência que nascem as filosofias contemporâneas francesas, ou seja, elas participam dessa divergência. O termo fenomenologia nem evoca o objeto de suas pesquisas, nem caracteriza o seu conteúdo quiditativo. Como assim? O conteúdo quiditativo é o próprio conhecimento na tentativa de descrever o a priori da correlação. É no ambiente transcendental que a fenomenologia deveria atuar, segundo o Husserl, e essa é a sua função primeira. Ainda que ela possa lidar com ontologias regionais, essa é a real, ou a verdadeira, ou de fato a ontologia do ponto de vista husserliano. E o Heidegger continua se opondo a isso. A palavra se refere exclusivamente ao método. Não, o Husserl diz que esse método ele tem uma obrigação, enquanto que o Heidegger, como nós vimos lá no Meu Caminho para a Fenomenologia, pensa a fenomenologia como esse movimento aberto a várias indagações fenomenológicas sobre os vários assuntos de interesse daquele ente que é o ente privilegiado. E ele, no início de Ser e Tempo, mostra que esse ente privilegiado, o ente que nós mesmos somos, o homem, o ser humano, a mulher, enfim, todos no mundo, esse ente ele vai ter primazias, e são essas primazias que levam ele a fazer a pergunta mais fundamental, que é a pergunta ontológica, que é a pergunta sobre o sentido do ser em geral. Então ele vai fundar no modo de ser aí, no Dasein, a própria formulação da questão sobre o sentido do ser em geral, o que a torna a mais fundamental inclusive, que é aquela que o Husserl propôs, que é o esclarecimento do fundamento do conhecimento, ou do possível conhecimento do mundo. Continuando então com o Heidegger, a palavra se refere exclusivamente a esse como. Ciência dos fenômenos significa, se é para ser como uma ciência efetiva, como disse o Husserl, Heidegger diz o seguinte, essa ciência dos fenômenos significa apreender os objetos de tal maneira
que se deve tratar de tudo que está em discussão numa demonstração e procedimento diretos, direto do ponto de vista do ver fenomenológico, não da empiria. O mesmo sentido possui a expressão, no fundo, tautológica de fenomenologia descritiva. Descrição não indica aqui um procedimento nos moldes, por exemplo, da morfologia botânica. A expressão tem novamente um sentido proibitivo. Afastar toda determinação que não seja demonstrativa. O caráter da própria descrição, o sentido específico do logos, só poderá ser estabelecido a partir da própria coisa, a coisa ela mesma, o conhecimento ele mesmo, do ponto de vista husserliano, se torna a própria coisa, que deve ser descrita, ou seja, só poderá ser determinado cientificamente segundo o modo em que os fenômenos vêm ao encontro. Ou seja, é uma revelação de ser, estruturas de ser que se revelam no mundo, e são dessas estruturas que eu posso retomar o caminho da ontologia. Daí a importância que o Heidegger deu, tamanha importância, a liberação do ser do ambiente do juízo. Então eu não estou lidando com uma mera elucubração vazia, eu não estou apenas, como fariam as ontologias pré-kantianas, eu não estou apenas especulando, mas é uma descrição de ser, e é assim que o ser homem se revela no mundo, como Dasein, como ser aí. Esse aí tem uma importância fundamental, porque é a partir do aí que se descreve os lugares. Veja, é da minha posição, do meu aí no mundo, que todas as coisas se organizam em meu entorno. E eu estou falando de coisas no sentido mais objetivo, o computador, a garrafa de água, outras coisas desse tipo, mas também os mundos que perpassam esse mundo, o mundo da fantasia, o mundo da política, o mundo que não estão aqui imediatamente, o mundo dos romances que eu leio também perpassam esse mundo. E claro, todas as ideias, a estruturação de ideias, todo o conhecimento disponível que eu consegui apreender a respeito do mundo estão aqui disponíveis. Essa ampliação da noção de fenomenologia, claro, dá razão a Husserl como criador, mas na verdade, ao invés de ser algo negativo, fez com que a fenomenologia não só, porque naquele ambiente de dar conta do a priori da correlação, acho que ela não obteve grandes sucessos, visto que essa questão ainda permanece em aberto. Isso seria a decifração do princípio do fenômeno mundano concreto. Mas, de outro lado, aquilo que foi feito a partir dessa compreensão da fenomenologia como movimento, que é proposta por Heidegger, a gente tem o existencialismo, a filosofia do Merleau-Ponty, que ainda permanece badalada em alguns aspectos, sobretudo ligados à corporeidade, e o próprio Heidegger, né, que apesar da decepção, da recente descoberta da associação dele documentada com o nazismo, a gente tem aqui a abertura de uma possibilidade enorme. Ele pensa, ao pensar o homem como Dasein, essa teoria ela se opõe ao nazismo, porque você pode ser negro, você pode ser qualquer etnia, você pode ser mulher, você pode ser, sei lá, independente de gênero, independente de posição social, Dasein. Dasein, o ser que pergunta sobre o sentido do ser em geral e, por consequência, sobre o sentido do seu ser. E isso é muito verdadeiro. As pessoas, em níveis de compreensão distintos, lidam com a morte. E o fenômeno morte é um fenômeno humano. E todo ser humano, Dasein, ser aí, experimenta isso na sua existência. Não por acaso, Heidegger vai pensar o ser para a morte. Enfim, voltando à noção de fenomenologia, Heidegger amplia essa distinção quando ele diz que o caráter da própria descrição, o sentido específico, o logos, só poderá se revelar a partir da própria coisa. A coisa aqui é o fenômeno concreto no mundo que se revela, não o processo de reconhecimento ou o escrutínio, né, a dissecação da maneira pela qual aquele fenômeno, que a gente pode chamar de conhecimento, se revela. Heidegger ele coloca algo anterior, que é o ser no mundo. Direto ao ponto, parágrafo 3º da página 66, diz o Heidegger: a fenomenologia é a via de acesso e o modo de verificação para se determinar o que deve constituir o tema da ontologia. A ontologia só é possível como fenomenologia. O conceito fenomenológico de fenômeno propõe como o que se mostra o ser dos entes, o seu sentido, suas modificações e derivados. E no parágrafo seguinte, atrás dos fenômenos da fenomenologia não há absolutamente nada, numa negação explícita do ser em si,
daquelas noções daquilo que o Kant teria mostrou que não é um predicado real. Atrás dos fenômenos da fenomenologia não há absolutamente nada. O que acontece é que aquilo que deve tornar-se fenômeno pode se velar. A fenomenologia é necessária justamente porque, de início e da maioria das vezes, os fenômenos não se dão. O conceito oposto de fenômeno é o conceito de encobrimento, e não o conceito de númeno, de coisa em si, daquilo que se nega a qualquer conhecimento possível. Então, reabertas as portas para a ontologia fenomenológica, vejamos no próximo vídeo como o Heidegger organiza essa estrutura básica dessa ontologia do Dasein humano.